Olá, seja bem-vindo ao curso de eletricista instalador predial de baixa tensão. Eu sou Eliseu Faria, sou seu instrutor. Nesta videoaula irei falar sobre circuitos elétricos, circuito em série. O circuito em série é aquele que tem componentes ligados um após o outro, de forma que permite um só caminho para a passagem da corrente elétrica. Assim, a corrente que passa por uma lâmpada é a mesma que passa nas demais. Observe o circuito série representado na figura 12, onde a corrente total do circuito IT é igual a 2 A. No entanto, a tensão da fonte se divide proporcionalmente à resistência dos diversos componentes do circuito. A tensão em cada componente chama-se queda de tensão. Conhecendo-se a queda de tensão em cada resistor, pode-se calcular a tensão da fonte. Calcule a tensão da fonte do circuito, figura 12. Determine agora a queda de tensão nos bornes do resistor R2. Referente ao exercício anterior, temos a seguinte equação. E2 é igual a EF menos, abre parêntese, E1 mais E3, fecha parêntese. Onde E2 é a tensão em cima do resistor R2. EF é a tensão total. E1 é a tensão em cima do resistor R1. E o E3 é a tensão em cima do resistor R3. Então, para saber a tensão em cima do resistor R2, é só pegar a soma do R1 e R3 e subtrair pela tensão total, que é EF. Então, vai ficar assim: a tensão em cima do resistor R2, dita por E2, é igual a 80, que é o EF, menos a soma de R1 mais R2, que é 15, mais 25, então fica E2 é igual a tensão total, que se chamava EF, menos a soma de E1 mais E3, que é 40, então E2 é igual a 80 menos 40, então E2 é igual a 40 volts. A tensão em cima dos polos do resistor R2 é de 40 volts. Assim como foi visto que a corrente é igual em qualquer parte do circuito, então a tensão total é dada da seguinte equação. E total é igual a E1 mais E2 mais E3 mais quantas vierem, dividido pela corrente total, que no caso em série é a mesma em toda a parte do circuito. Pela lei de Ohms pode-se escrever que a resistência total é igual a R1 mais R2 mais R3 mais quantas vierem. Assim, concluímos que a resistência do circuito em série é igual à soma das resistências parciais. Atividade. Faça os mesmos exercícios anteriores com diferentes valores de resistências em série. Faça isso no papel e na prática, montando circuitos em série. Compare os resultados obtidos na prática e teoricamente. Circuito paralelo. Circuito paralelo é aquele em que seus componentes são ligados diretamente a uma diferença potencial. Assim, os aparelhos ligados ao circuito não dependem uns dos outros. No circuito esquematizado abaixo, foi retirada uma lâmpada, porém as outras continuam funcionando. No circuito paralelo, a tensão nos bornes de cada lâmpada é igual à tensão da fonte. Assim, a equação da tensão total fica como EF vai ser igual a E1, que é igual a E2, que é igual a E3, e assim por diante. A corrente total é a soma das correntes parciais e é calculada pela equação abaixo. Corrente total vai ser igual a corrente 1 mais 2 mais 3. Se houver 5 lâmpadas,
o cálculo seria o mesmo. Soma das 5 correntes elétricas para dar a corrente total. Calcule agora o valor da corrente total na figura 16. Você deve ter encontrado I igual a 15 A. Você já sabe que o resistor oferece determinada resistência à passagem da corrente elétrica. Dois ou mais resistores ligados em paralelo oferecem menor resistência equivalente ao circuito. A resistência equivalente do circuito paralelo é sempre menor que a menor resistência contida nele. A resistência equivalente, RI, dos resistores em paralelo você obtém com a fórmula. A resistência total será igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Calcule a resistência equivalente de um circuito com 3 resistores em paralelo, representado abaixo, cuja resistência tem valores R1 igual a 8 ohms 2, R2 é igual a 12 ohms e R3 igual a 4 ohms. Após o término do exercício, faça o mesmo montando essa resistência na prática e compare os resultados obtidos. Atividade em grupo. Quando eu mencionei R1 igual a 8 ohms 2, eu quis dizer que R1 vai ser igual a 8,2 ohms. E nunca se esqueça que a soma dos resistores em paralelo será um valor sempre menor que a menor resistência. Atividade. Realize na prática diferentes circuitos em paralelo e compare os resultados obtidos com a teoria. Circuitos mistos. Os circuitos mistos possuem características de circuitos série e paralelo, sendo uma combinação de ambos. A sua resolução consiste em reduzir por grupos de resistência até chegar ao resultado final. No circuito que segue, R1 está em série com R2 e ambos em paralelo com R3, como mostra na figura 18. Calculando a resistência do grupo 1, série. A resistência total do grupo 1 será igual a R1 mais R2, que é igual a 10 mais 20, que é igual a 30 ohms. Portanto, o circuito passará então a ser representado por R geral, que é 30 ohms, em paralelo com R3, que é 30 ohms. Portanto, o circuito é paralelo e você já sabe como encontrar a resistência equivalente. Mas é importante que você saiba a fórmula, que é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Atividade. Faça o mesmo na prática, usando diferentes valores de resistência. Atividade em grupo. Compare somente os valores obtidos na prática com a teoria.